Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Mais de 122 milhões de brasileiros foram às urnas para escolher prefeitos e vereadores em mais de 5 mil cidades de todo o Brasil. Na maior cidade do país, os eleitores acompanharam uma disputa acirrada e que só foi definida após a apuração de todas as urnas de São Paulo. O atual prefeito Ricardo Nunes e Guilherme Boulos vão para o segundo turno. Situação que se repete em outros grandes centros como Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e Curitiba. No Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Vitória, a eleição já está definida. Quais foram as surpresas e a importância das alianças para o segundo turno? Quais partidos se destacaram? O JR 15 Minutos de hoje discute o primeiro turno das eleições municipais com a doutora em Ciência Política, Deise Ciocari. Seja bem-vinda, doutora Deise. Oi, obrigado. Prazer falar com vocês. Quem nos acompanha é a repórter do Jornal da Record, Giovana Rizardo. Giovana, na avaliação do Tribunal Superior Eleitoral, foi uma eleição tranquila e com número positivo? Oi, Fara, seja bem-vinda, doutora Deise. Olha, essa estatística que foi destacada na entrevista coletiva de Carmen Lúcia, presidente do TSE, foi de queda na abstenção. Segundo a ministra, cerca de 155 milhões de eleitores estavam aptos a votar neste primeiro turno. E a taxa de ausência foi de 21,7%. Mais de 122 milhões de brasileiros votaram. Nas eleições municipais de 2020, o índice foi de 23,1%. Doutora, a queda na abstenção realmente é um motivo de comemoração? Qualquer queda em abstenção e não participação do pleito eleitoral é um motivo para se comemorar. A gente deve um pouco disso ao fato das redes sociais estarem aproximando o eleitor do candidato, né? A gente tem que lembrar que há alguns anos, antes desse advento das redes sociais, existia uma eleição onde o eleitor ele era muito mais passivo, né? Agora, com essas redes sociais, ele se torna mais ativo, mais participante. Isso pode ser uma das explicações, mas é um bom motivo para comemorar, sim. Agora, doutora, vamos começar a análise dos resultados por São Paulo, que tem o maior eleitorado do país. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal disputaram voto a voto quem ia para o segundo turno. Marçal ficou de fora, mas por uma margem apertada. A diferença entre os três foi de quase 82 mil votos. Doutora Deise, apesar do crescimento de Marçal, vão disputar a prefeitura os dois favoritos? Bom, no fim das contas vão disputar os dois favoritos, mas o que a gente tem que entender dessa eleição é que desde o início da disputa eleitoral a gente teve um empate triplo. Isso significa que existe uma crise de representatividade, né? O eleitor ele ainda não está completamente decidido de quem ele quer que o represente, né? Então, esses dois que foram para o segundo turno, o Boulos e o Nunes, sim, são uma escolha do eleitor, mas que mesmo assim não está completamente decidido, né? A margem de diferença ela foi muito pequena, a gente tem um fator muito novo nessa eleição de São Paulo, uma divisão nessa nova direita, e um elemento disruptivo, né, que mostrou que um candidato pode crescer utilizando um discurso completamente diferente do que a gente via até agora. Mas, sim, os dois principais foram para o segundo turno, são os escolhidos dos eleitores. Doutora, é importante destacar que as últimas pesquisas já apontavam esse cenário apertado, conforme a senhora disse, com variação nas posições entre Nunes, Boulos e Marçal, mas sempre dentro da margem de erro. É uma vitória para os institutos, que nas últimas eleições vêm sofrendo ataques por não anteciparem de forma exata os resultados, e é bom lembrar, esse não é o papel delas, não é mesmo? Alguns institutos eles fazem uma leitura de um cenário muito específico, né, um recorte muito específico, a gente fala, é a foto do dia, mas nessa eleição para as prefeituras, os institutos, de uma maneira geral, eles conseguiram se redimir. A gente tem que reiterar que alguns deles, inclusive, deram, nas últimas pesquisas divulgadas antes do pleito, né, 24 horas até 48 horas antes do pleito, o resultado foi muito parecido com o das urnas. Então, sim, e acaba sendo um ótimo objeto de pesquisa para nós que analisamos a política, fazemos a ciência política. Os institutos dessa vez nos ajudaram muito. Então, foi uma das belas surpresas positivas da campanha, visto que aconteceu na última para presidente. Doutora, e passada a votação, começa de imediato a discussão por alianças, né? Tabata Amaral já declarou apoio a Boulos. E, por outro lado, Pablo Marçal e Ricardo Nunes já sinalizam uma aproximação. Esses movimentos em uma disputa tão apertada vão ser decisivos?
Vão ser decisivos. O Ricardo Nunes, ele larga com mais vantagem no segundo turno, porque ele tem uma rejeição menor, e o que ele tem que fazer agora nesse segundo turno é simplesmente manter o que já está acontecendo. Então, provavelmente, a grande maioria dos votos do Pablo Marçal vão para o Ricardo Nunes, ele tem uma rejeição baixa, a gente sabe que isso conta muito no segundo turno. O desafio vai ser para o Boulos, porque o Boulos, ele vai ter que dar um jeito de aumentar essa rejeição do Ricardo Nunes, mas ele não pode aumentar a dele. Como que ele aumenta a rejeição do Ricardo Nunes? Sendo um pouco mais agressivo, coisa que ele já fez no discurso do segundo turno, né? O discurso que identificou que ele ia para o segundo turno, ele já foi mais agressivo, ele já foi mais empático para cima do Ricardo Nunes. Mas ele vai ter que tomar cuidado para não aumentar a rejeição dele, porque o eleitorado de São Paulo até então tem se demonstrado um eleitorado mais de centro, e é um eleitorado que vai rejeitar essa agressividade do Boulos. Então, o grande xadrez político nesse segundo turno vai acontecer em torno da campanha do Guilherme Boulos. Doutora Deise, a campanha no primeiro turno foi muito tensa, com ataques fortes de Pablo Marçal a todos os outros candidatos e registramos até agressões físicas entre eles. Nesse sentido, como fica a cabeça do eleitor? A migração de votos, por exemplo, entre Marçal e Nunes, acontece de forma natural? Acontece de forma natural porque a gente teve nessa campanha para São Paulo um racha nessa direita, nessa nova direita, a direita ligada ao bolsonarismo, né? Os votos da direita que normalmente iriam do Ricardo Nunes, eles se dividiram com o Pablo Marçal, que se apresentou como um novo líder dessa nova direita. Até na ausência do Bolsonaro, o Pablo Marçal conseguiu comprovar que os valores morais do bolsonarismo, eles estão, inclusive, acima do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não soube se articular muito bem. Então, provavelmente, vai ser uma tendência bem natural dos votos do Marçal ir para o Ricardo Nunes, até porque o Marçal já deu uma sinalização ali de que, caso o Nunes concorde com as propostas de governo do Marçal, ele apoia o Nunes, né? O episódio que marcou a reta final do primeiro turno foi um laudo falso divulgado por Pablo Marçal. Segundo o documento, Guilherme Boulos teria sido internado por uso de drogas, o que foi negado pelo candidato. E a fraude foi confirmada pela polícia. Doutor, esse tipo de acontecimento reforça que a legislação eleitoral precisa mudar, se atualizar para coibir esse tipo de atitude? Com certeza absoluta. A gente precisa de uma conversa muito séria e honesta no Congresso Nacional, sobre o que são fake news, sobre essa linha muito tênue entre liberdade de expressão e discurso do ódio. É urgente e necessário que o Congresso Nacional se organize para atualizar a legislação eleitoral, se organize através de parlamentares, sociedade civil, intelectuais, para entender melhor as fake news e não fazer um debate como se estava querendo, um debate a toque de caixa em 2 semanas, simplesmente para dizer que a discussão ela foi feita. No Rio de Janeiro, doutora Deise, o Eduardo Paes foi reeleito no primeiro turno e vai para o 4º mandato à frente da prefeitura. O Alexandre Ramagem, que tinha o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou em segundo. O Ramagem cresceu muito na reta final, mas mesmo assim não conseguiu evitar a vitória de Paes, né, doutora Deise? O Paes é uma figura muito emblemática do Rio de Janeiro, né? Eu faço uma análise bem científica em relação a ele, porque ele tem todos os elementos que um líder precisa, né? Ele tem o carisma, ele trouxe benefícios para o Rio de Janeiro, então ele tem obras para mostrar, ele tem projetos positivos para mostrar em relação ao Rio de Janeiro, né? De novo, ele entende redes sociais, ele é um personagem que ele foi se transformando na cara do Rio de Janeiro, que embora seja um reduto bolsonarista, mesmo com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e até com o desgaste do Ramagem, né? Porque o Ramagem teve um desgaste político muito forte nesse ano, o Eduardo Paes conseguiu vencer tudo isso, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele até preferiu entrar mais na campanha do Ramagem, que desde o início da disputa eleitoral não tinha muita chance diante do Eduardo Paes, em detrimento do Ricardo Nunes, né? Foi uma aposta do Bolsonaro, o Ramagem cresceu mais do que o esperado, até diante de tudo que a gente vinha vendo, mas não foi suficiente para encarar a força do Ricardo Paes, que já tinha uma tradição de prefeitura no Rio de Janeiro, né? Ele agora é o prefeito com o maior tempo de mandato, mais do que o César Maia, com o carisma e a habilidade nas redes sociais, né? Então, o Eduardo Paes, ele se consolida como um líder com a cara do Rio de Janeiro.
o ex-presidente Jair Bolsonaro perde nesse ponto e acaba perdendo também em São Paulo por ter deixado o Ricardo Nunes meio que ao léu, né? O Ricardo Nunes ficou muito mais sob a asa do Tarcísio de Freitas do que do Bolsonaro. Então, acabou o ex-presidente perdendo um pouco dessa força nessas duas capitais, né? Em Belo Horizonte, Mauro Tramonte, que aparecia na liderança em várias pesquisas, na reta final já sinalizava queda e ficou de fora do segundo turno. A disputa vai ser entre Bruno Engler e o atual prefeito Fouad Noman. Doutora, esse resultado chega a ser uma surpresa? É uma surpresa, sim, porque a gente achava que o Tramonte poderia, as pesquisas indicavam que ele tinha chance. Foi uma surpresa, sim. A gente tem que lembrar que Belo Horizonte é uma das capitais que mais importam, principalmente para 2026. Então, agora se reconfigura todo o cenário lá e a gente tem que esperar nesse segundo turno. Mas talvez tenha sido uma das maiores surpresas dessa campanha. Talvez Curitiba e Belo Horizonte foram as duas grandes surpresas nas capitais. Em Porto Alegre, doutora Deise, o atual prefeito Sebastião Melo ficou perto de vencer no primeiro turno, mas vai disputar a vaga com Maria do Rosário. Esse resultado mostra que a população, de certa forma, não responsabilizou a administração municipal pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre desse ano? Com certeza. Se não tivesse acontecido as enchentes, provavelmente o Melo teria vencido já no primeiro turno. Tudo bem, foi por pouco ali, quase venceu, mas era uma administração que até então vinha muito bem em Porto Alegre. E o PT em Porto Alegre tem uma rejeição muito grande, né? No Rio Grande do Sul inteiro, mas Porto Alegre especificamente. O Melo poderia ter vencido no primeiro turno caso não tivesse acontecido o fator das enchentes, e a má administração que foi atribuída a ele poderia ter dado essa vitória. Então, com certeza, esse foi um fator decisivo. Vai para o segundo turno agora com grandes chances, né? Um cenário praticamente desenhado. A gente sabe que no Rio Grande do Sul as coisas podem mudar muito. Às vezes o cenário está completamente favorável para um candidato, mas o candidato se perde no personagem. A gente viu isso na última campanha para o governo do estado. Mas o Melo deve entrar com bastante força agora no segundo turno, porque o PT em Porto Alegre ele tem uma rejeição muito alta, né? De novo, segundo turno a rejeição conta muito. Algumas cidades mostraram resultados expressivos. Em Macapá, veio o melhor desempenho em uma capital. Doutor Furlan teve 85% dos votos válidos. Em Maceió, JHC chegou a 83%. No Recife, João Campos conseguiu 78%. Em Boa Vista, Arthur Henrique venceu com 75%. Em São Luís, Eduardo Braide terminou com 70%. Todos disputavam a reeleição. Doutora, são exemplos de que as urnas refletem o resultado de boas gestões? Refletem o resultado de boas gestões e refletem também uma série de outras questões. A gente tem a questão do domínio familiar, da questão do eleitor querer continuar com uma estabilidade. Muitas vezes, em muitas capitais, o projeto alternativo que existia não era um projeto que trazia segurança para a população. Então, isso é uma coisa que conta muito, é o voto do não quero mudança porque o outro candidato não me inspira confiança, né? Então, o eleitor acaba votando no candidato que já está no cargo muito mais por medo do outro do que por uma aprovação de gestão, né? E aí a gente tem alguns casos, como o do João Campos, que tem a própria liderança carismática, o domínio das redes sociais e também pode mostrar muitas obras que ele fez, né? Mas muitas vezes é muito mais um voto de medo do outro do que uma aprovação de gestão. Doutora Deise, agora analisando os partidos, PSD, Republicanos e PL foram os partidos que mais aumentaram a quantidade de prefeituras no primeiro turno. Por outro lado, PSDB, PDT e Cidadania, os que mais reduziram. O chamado Centrão foi o grande vencedor dessas eleições municipais? Com certeza absoluta, principalmente o PSD do Gilberto Kassab, né? Mas o Centrão, soube articular um movimento que vem do Congresso Nacional com as emendas parlamentares, soube sair dessa questão ideológica muito forte que acontece com esses partidos grandes de massa, né, que entram nessas questões e nesses valores morais com muita força. Então, o Centrão soube fazer uma articulação para ir construindo internamente lideranças. Isso acabou favorecendo o partido, o Centrão como um todo, mas o partido, o PSD, o Republicanos, nessa construção de lideranças internas. Por exemplo, partidos como o PT dependem muito ainda da figura do presidente Lula. Isso numa campanha municipal não tem tanta força, né? A força do presidente numa municipal ela é muito menor. Então o Centrão ele sai
fortalecido dessa eleição por saber articular também internamente, né? E a própria questão das emendas parlamentares no Congresso Nacional. Mas o PSD, a gente tem que lembrar que fez 878 prefeituras, que era inclusive a meta do PL, que era uma meta muito ousada, e o PSD quase conseguiu isso, né? O Republicanos também teve um crescimento bem impressionante, então indica essa capacidade de articulação interna e de não ficar só no plano nacional, né? Muito bem, o 15 Minutos de hoje chega ao fim. Eu agradeço a participação de Deise Ciocari, doutora em Ciência Política. Doutora Deise, muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer. Agradeço também a presença de Giovana Rizardo, repórter do Jornal da Record. Valeu, Giovana. Obrigada, Fara, eu que agradeço. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Maria e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!